Vamos estar em Belo Horizonte e não termina no sábado, mas eu tenho que vir embora no domingo. Vai ter um trabalho na sexta, no sábado, e termina com a escola no domingo. E, infelizmente, eu não vou poder estar presente no domingo com os pastores, com o pastor Vanderlei, mas vou estar com ele na data comemorativa, que é sábado e também na sexta. E a gente vem para o nosso compromisso aqui. Eu gostaria, se o irmão Ronan tiver uma imagem da irmã na fila da ceia, alguma coisa, separasse para a gente para domingo, bem? E quero falar nesta noite um pouco a respeito, acho que inclusive é um tema que vai rolar em uns dias, adoção é a plenitude da redenção. Nós estamos caminhando para esse momento de redenção, que é a plenitude da redenção. O Senhor Jesus recebeu a adoção no Monte da Transfiguração. Mas eu quero ler aqui, na mensagem do irmão Brana, Demonologia, Espíritos Sedutores, parágrafo 126. Isto tem que ser muito bem compreendido pelo Espírito para não tomar lados opostos. Tem um centro nisto aqui para entender. Acho que tem outras mensagens também, mas essa eu tenho aqui de imediato para falar sobre este assunto aqui. Não vou pregar sobre ele, apenas deixar um ensinamento dado pelo irmão Brana muito importante. A vida cristã, ela consiste, em primeiro plano, obediência à palavra. Segundo plano, dedicação daquilo que você recebe do Senhor. Não existe uma vida cristã vitoriosa sem dedicação. E lógico que vem a separação, que é a santificação, e uma vida de oração, sem sombra de dúvida. Mas o profeta fala algo sobre o jejum, isso despertou a gente por causa daquele caso lá no Quênia, que estão procurando incriminalizar o irmão Brana e os que creem na mensagem, porque aquele povo morreu por uma orientação errada. Entendeu? É o que acontece com pessoas que não têm chamada. Às vezes, só porque ele sabe pregar, ele acha que ele tem chamada. Mas quando ele pega o rebanho na frente dele, ele não vai dar na balança, não vai dar no peso. Eu preguei uma parte disso na semana passada, a respeito, em João 6, o Senhor Jesus mandou que os discípulos alimentassem a multidão. A multidão era de 5.000, mas sendo que contava só homem, não contava mulher, devia ter 10. Antigamente não contava mulher, só homem. Era de 5.000. E ele disse, olha, esse povo está aqui já 3 dias, precisa de comer, alimenta eles aí. Acho que foi André que disse, um deles, mas como dar comida para esta multidão aí? Ele disse, tem um rapaz aqui, tem um moço aqui no nosso meio que trouxe 3 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para esta multidão? Jesus estava instruindo tudo que o Senhor Jesus fazia,
diante dos discípulos, era exemplo, tá? Exemplo de como eles deveriam fazer, tá? Como eles deveriam fazer. Quer dizer, ele dava uma aula na prática, né? E não na teoria. Então ele disse para tomar aqueles pães, aqueles peixes daquele moço, que a Bíblia não relata quem era ele, e Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes, e disse para eles assim: agora vocês distribuam isto. E eles pegaram aqueles poucos pães e peixes e distribuíram, e todos comeram a ponto de sobrar ainda muitos pães e peixes. Ele abençoou, mas multiplicar, eles tinham que pôr a mão e começar a distribuir. Isso nos traz uma lição no 5º de Efésios. Deus deu um para apóstolos, profetas, para evangelistas, mestres, pastores, assim por diante. Então tem 5 ofícios na Igreja de Cristo: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. 5 ofícios. E cada um é designado para uma causa na obra, no serviço do Senhor. Então não é questão de ter tanto conhecimento que a pessoa tem um ofício. Eu conheço pessoas que pregam muito bem, mas é um excelente ministro, e ele não fala de ser pastor, já foi convidado e ele não quis. Eu posso citar o nome dele, porque ele é amigo íntimo da gente. Chama-se Joglair. Ele não quer ser pastor nem por brincadeira, e é um excelente pregador. Então tenha a sinceridade de reconhecer que não tem a chamada. Prega muito bem, ajuda muito as igrejas, ajuda muito o pastor dele, que é o pastor Rafael, mas não assume o cargo de pastor, porque ele sabe que não tem essa chamada para isto. É muito bom de entender isto, né? A pessoa ter esta sensibilidade de ser chamado ou não ser chamado. Se eu tivesse essa maturidade há 30 anos atrás, eu tenho certeza que nós teríamos um quadro diferente hoje. É a mesma coisa de você dizer assim: eu não faria isso mais hoje. Eu fiz porque eu tinha 18 anos. Eu fiz porque eu tinha 25 anos. Mas hoje, com 50 anos, eu não faria isto mais. Quer dizer que a experiência dos 50 anos levaria você a não fazer o que você fez com 18 ou com 25 anos. Agora, seria muito bom ter uma experiência de 50 anos com 18 anos, não é isso? Mas não acontece com ninguém isso. Não acontece com ninguém. Você só vai olhar para trás e ver: eu não faria mais isso. Eu não faria mais isso. Eu não faria mais isso. Porém, já é um tempo passado. Como diz, a Inês é morta. Não é? O que devemos fazer? É corrigir o passado. Certo? É corrigir o passado. Ter habilidade para corrigir o passado. Lógico que eu sou de uma geração
bem distante, né? Lá atrás. E outros estão vivendo a geração dela agora, com a geração de 40 anos. Está na sua geração, no seu tempo. Mas, pensando bem sobre geração passada e geração presente, o que eu adquiri lá no passado foi uma bagagem para hoje poder ver o quanto as coisas erradas estão sendo feitas. E com a pequena experiência que Deus nos dá, é procurar ir acertando isto, procurar ir ajudando aqueles que têm ouvido para ouvir, como diz naquela história, né? Que quem pode manda aí, quem tem juízo obedece. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. É um dito que tem por aí. Nós somos propensos a trazer muita bagagem familiar. Eu teria muito motivo para ser igual ao meu pai. Muito. Meu pai falava uma palavra, na segunda ele brigava. Nunca vi homem de pavio mais curto que aquele. Bater o pé para ele é bater o pé para uma vaca brava. Pegava mesmo. E na verdade, se eu não fosse cristão, talvez eu tivesse aquilo, porque quando eu não era cristão, que a Sônia me conheceu sem ser cristão, eu não era gente, né? Entendeu? Tinha aquela natureza do meu pai. Aliás, os Freitas é famoso para brigar, sabe? Os Freitas hoje que não são cristãos, é melhor não ficar perto deles, não, sabe? São muito encrenqueiros, está louco? Briguento demais. Gosta de arrumar confusão. Eu não tenho aquilo. Acabou. O tempo, a vida cristã te molda na palavra. Sua natureza mudada, né? As suas frustrações são superadas. Suas frustrações são superadas. Porque essa geração antiga aí, ninguém teve uma educação de nível. Não teve infância. Não teve orientação na adolescência. Hoje as mães sabem como orientar uma filha na pré-adolescência, na adolescência, um filho. Mas você pensa que a minha geração tinha não. Ela se resolvia na pancada. Né? Se resolvia na pancada, não era conversa, não tinha diálogo. Então, veja bem, hoje já sabe como tratar do assunto, como resolver o assunto, principalmente as mães cristãs, que pode sentar com o filho, com a filha e conversar sobre a idade dela e orientar da melhor maneira para que essa criança não cresça com frustrações. Né? Agora, frustração e complexo é o inimigo número 1 do homem e da mulher. Complexo e frustrações. O complexo te impede de você assumir, ser desbravador, encorajado, vai lá e põe a mão na coisa. Se eu não fiz bem feito, eu procurei fazer, mas na próxima eu faço melhor, e é uma constante luta para fazer de maneira correta, mas nunca ele se intimida diante de um desafio. É isso que acontece. É boa pôr a mão na massa e procurar fazer o melhor. Não ficou bom? Pode deixar que na próxima vez eu vou melhorar isso aqui. É ter vontade de fazer. É não ter medo de pôr a mão, é ir fazer. Agora, se você pula para trás, não tem coragem de pôr a mão na coisa, fica reticente, vai morrer assim. Né? Vai morrer assim. O que eu vou falar aqui, que o profeta disse, que a gente tem que ter uma certa habilidade para entender isso aqui. Eu falei que o jejum, oração, faz parte da vida cristã, mas o profeta, ele faz uma afirmação aqui, diz assim,
Diga: Deus, deixa-me totalmente deste dia ser totalmente teu. Senhor, venho com um coração quebrantado, venho com um espírito contrito. Eu te amo, tu sabes que te amo, e quero esquecer todas as insensatezes de todos estes jejuns. Insensato. Pensa que está fazendo bem, está causando um grande mal. Olha, ele fala, toda essa insensatez de todos estes jejuns de 40 dias, ver se consigo chegar mais perto de Deus. E tudo isto e aquilo mais toda esta tolice. Pare com isso. Não há nada na palavra que lhe diga para fazer jejum de 40 dias. Nada. Não há nada mesmo que lhe diga para jejuar, a não ser que Deus lhe dissesse. Se você jejuar, você não vai ter fome e ficar com todas essas coisas enquanto você está jejuando. Irmão, você terá gozo, alegria, todo o tempo. Disse, não vos apresenteis diante dos homens como hipócritas. Fazem com o rosto de aborrecido e triste. Estou fazendo jejum de 40 dias. A minha dentadura não servirá mais para mim. Perdi 30 libras, ou seja, 13 quilos. E disseram-me que estarei de melhor aparência depois disto terminar. Tolice, são espíritos sedutores do diabo. A pessoa jejuma, você não pode nem chegar perto dela. Ela está irritada. É uma situação farisaica. Jejum nunca te aborrece, nunca te entristece, nunca te empalidece, nunca te irrita. Jejum te traz calma, tranquilidade, serenidade, benevolência, paciência, porque jejuar está em constante comunhão com Deus. Isto é jejum, constante comunhão com Deus. Eu não tenho tempo para orar 6 horas. Eu não tenho tempo para orar 8 ou 10 horas em seguida. Mas eu posso ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas, jejuando em comunhão com Deus, em paz, com a minha alma e sendo uma pessoa agradável. Se o jejum te irrita, te deixa nervoso, se cai o seu semblante, não faça isso. O profeta, que é um espírito sedutor do diabo, que não te beneficia em nada. Isso surgiu, uma pesquisa aí e outras mensagens, por causa do caso do Quênia. Então, isso não está dizendo que o jejum não faz parte da vida cristã. Faz parte, sim, da vida cristã. Lógico que faz, mas de maneira correta, não de uma maneira fanática. Não funciona. Traz muito mais malefícios do que benefícios. Nós conhecemos 2 homens que jejuaram 40 dias. Primeiro foi Moisés.
Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. Eu podia ter ficado 80, eu podia ter ficado o resto da vida lá, que ele estava até hoje lá. Aonde está a atmosfera que Moisés estava, não dava nem para pensar em comer, lá no monte Sinai. E depois tivemos o Senhor Jesus, que jejuou 40 dias. Esse foi cruciante. Ele ficou no deserto. Deserto é um lugar muito seco, muito quente de dia, muito frio à noite. Tem essa inversão de temperatura. Ele ficou lá 40 dias. Aí as pessoas dizem, mas ele era o Filho de Deus. Aí ele tinha o mesmo que eu tenho. Carne, sangue, fome, fraqueza. Tudo que o ser humano tinha, estava nele também. Lógico que a graça sustentou 40 dias no deserto, sem beber e sem comer. Mas dizer que isto foi como uma dádiva que descia do céu, ele não teve sofrimento por isso, lógico que ele teve. Agora, temos que ver que era o Senhor. E ele, naquela condição de debilidade, quando ele sai do deserto, antes dele comer, ele teve um ataque do diabo, né? Ele teve um ataque de Satanás. Antes que ele comesse, antes que ele se alimentasse, ele teve um ataque do diabo. Agora, quando ele foi para o deserto, ele tinha o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão e foi para o deserto. Uma pessoa que jejua sem o Espírito Santo, eu acho que ela não está num bom caminho, não. Ela não está numa boa situação. Agora vamos ler a Bíblia, né, falar um pouco com vocês nessa noite deste assunto. E vamos tomar aqui uma escritura que nós conhecemos muito mesmo, que é Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E as demais depois eu só vou ler de acordo com o discorrer do assunto. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, nós tomamos essa escritura que veio para uma pessoa no nosso tempo. Ele preencheu essa escritura, converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Ele enviaria Elias. E o irmão Brana, até que ele descobriu que essa escritura era ele teve muitas lutas. O Senhor não disse para ele assim, olha, você é Malaquias 4, você é o Elias para o povo gentil. No decorrer do tempo, as coisas que iam acontecendo no seu ministério, ia vindicando que essa escritura estava nele. E ele só descobriu depois de longo tempo que Malaquias 4 era ele mesmo, se cumpria nele essas escrituras. Senhor, quando nós descobrimos que a Bíblia, que a palavra está sendo manifestada, cumprida através da nossa vida, quando nós chegamos a manifestar a palavra através daquilo que nós somos, isto nos faz
crentes diferentes. Isso nos faz muito mais encorajados. E todas as lutas, elas não significam nada mais para nós a partir do nosso conhecimento daquilo que nós somos. Pois nesta noite, em poucas palavras, me ajude, Senhor, a mostrar de uma maneira bem simples o que está cumprindo em nós nesta hora e quem nós somos. Pai, eu sei que é um assunto longo, eu sei que não haverá tempo para isto, mas as poucas palavras que eu falar nesta noite, que o Senhor possa trazê-la em cada coração e vindicá-la, e que todos possam recebê-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. A mensagem que eu vou ler foi pregada em 57, chama Coríntios, livro de correção. Né? Só o título já é livro de correção. Olha, presta atenção, vou ser mais direto agora. Há uma chave para toda porta. Toda porta tem uma chave. E você não abre com uma chave diferente, tem que ser a chave para aquela porta. Lutero, Deus pôs na mão dele uma chave, justificação. Só Lutero tinha. E Lutero sabia a mensagem que ele estava pregando. Ele não estava aventurando uma mensagem. Ele estava convicto e seguro que aquela mensagem era para o povo que tinha recebido aquilo. Até que veio mais tarde um outro homem com outra chave, dizendo que a mensagem de Lutero foi boa, mas agora ele tem uma mais aperfeiçoada, uma mensagem de santificação, para tirar o povo do mundo, tirar o povo da vaidade, dos vícios. Então foi Wesley que veio com a mensagem de santificação. Só o Wesley tinha esta mensagem, ele tinha a chave para isto. E quando veio os pentecostais, eles receberam os dons, e os dons eram realmente genuínos. Por 3 anos ou 4 anos, aquilo foi genuíno. Depois que foi aumentando, crescendo, e os espíritos foram entrando no meio, e pareceu os imitadores, mas eram dons genuínos. Mas quando chega no ministério de Lucas 17, aí é diferente, porque agora o Senhor tem uma chave para revelar os mistérios. Revelar os mistérios. Então, não é mais Wesley, não é mais Lutero, nem os pentecostais. É a chave para abrir, para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Porque eles não tinham ideia quem era o Senhor, nem o Wesley, nem Lutero, nem os pentecostais, eles não tinham ideia. Eles tinham aquela parte da palavra e Deus vindicou, vivificou aquilo, eles fizeram proezas com aquilo. Mas quando chega nos dias da voz do 7º anjo, então era para revelar todo o mistério oculto das Escrituras. E o homem que Deus deu a chave para ele foi Malaquias 4. Foi o William Branham, o homem que tinha a chave para levar a igreja na mesma chave que Pedro tinha, em Atos 2:38.
a mesma chave que Pedro tinha de ver o que Joel profetizou, o irmão Branham também viu a mesma coisa. A mesma chave que Paulo tinha, o irmão Branham tinha. Então ele abriu exatamente a porta para os mistérios, porque estava sobre o irmão Branham revelar esses mistérios, porque dizia as Escrituras, mas nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá todo o mistério. Tá? Todo o mistério se cumprirá nos dias da voz do sétimo anjo. Então ele não veio trazer uma parte da Escritura e tirar um povo, como Lutero tirou e o Wesley tirou, mas ele veio tirar uma noiva, tirar aquela parte do corpo de Cristo, que não tinha conhecimento, e diante da revelação, ele sabia que estes eleitos iam reconhecer quem eles são. Por ele disse, o irmão Branham, o dia que a noiva souber quem ela é, o rapto irá se dar. Agora, quando fala de Lucas 17, é importante isto, porque uma coisa vai fechando e vai conectando com a outra. Ele começa a dizer assim, lá no 28 aproximadamente, né? Diz assim, como também da mesma maneira, um pouquinho mais atrás ainda, como aconteceu nos dias de Noé. Noé, isso é o versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Você percebe que aqui ele não falou dias de Ló, ele falou dias de Noé, porque Noé, ele ficou 7 dias testemunhando, porque a arca fechou 7 dias antes da chuva, e ficou ali, Noé dentro da arca, como um testemunho. E quando Noé começou a testemunhar, e a porta da arca fechada, o povo ficou pior. O povo ficou mais rebelde, mais incrédulo, porque Noé entrou na arca e não choveu. Entende? A pergunta agora tem um questionamento. Ele fez isso aqui para chover, e fez, entrou lá dentro e não chove. E isso provocou na população dos seus dias uma interrogação, um questionamento, e provocou uma incredulidade maior. Por isto, que a abertura dos mistérios, os 7 selos, para quem não é eleito, traz mais incredulidade do que fé, tá? Porque quem não viu e não creu, ele vai ter que fazer uma coisa. Se ele tem a mensagem na mão, ele vai ter que combater, por não ter conhecimento. Aí dizia assim, se eles têm os selos revelados, se os selos estão abertos, se os mistérios estão revelados, o que eles estão fazendo aqui? Então, se eles têm esses mistérios revelados, eles já deviam ter saído daqui, já deviam ter sido raptados. Essa é a afirmação que é feita. Agora, eles não faziam a mesma coisa? Se Noé entrou na arca e não chove, por quê? Porque a mensagem dele é falsa. Se fosse verdadeira, estava chovendo. Se o arrebatamento não deu até em 2023, porque o William Branham é falso. É o que corre ao redor do mundo hoje. Tem site, tem estudos a respeito disso.
Então, a última coisa que aconteceu, Judas comeu com o Senhor, tomou a última refeição com ele. Judas teve que tomar a última refeição com ele. E na noite que ele comeu com ele, foi a noite que ele traiu o Senhor. Então, o que está acontecendo é que essas pessoas tomaram a última refeição conosco. Vieram comer conosco, comer esta mensagem, assentar-se à mesma mesa e comer do mesmo alimento que nós comemos e dizer, ele é falso. Judas o vendeu por 30 moedas. Então esse espírito de Judas não é um homem, esse espírito de Judas hoje é um povo. Esse espírito de Judas hoje não é uma organização, é uma mistura que veio em nosso meio. Ou vocês acham que Balaão não está por aí? Aquele espírito de Balaão, aquele espírito jezabelino, que as pessoas não conseguem se endireitar. E aquele espírito nicolaíta de controlar as pessoas, de dominá-las, de subjugá-las. A verdadeira igreja nesta hora, ela sofre esses ataques. Ela tem que sofrer esses ataques, porque o Senhor Jesus foi rejeitado e sofreu os mesmos ataques, as mesmas reprovações que veio sobre Deus em carne, que era Cristo, tem vindo agora sobre a noiva, tem vindo agora sobre os eleitos. É por isso que hoje estão fazendo até congresso, para falar sobre o irmão Branham, para reprovar. E são todos que passaram pela mensagem. Passou um pregador africano no Brasil, que comeu na nossa mesa por 10 anos. Ele é tão ruim quanto Judas Iscariotes é. Ele é tão ruim como foi Balaão. Me parece que ele é um pouquinho pior do que eles, dado o tamanho da mensagem e a oportunidade que ele teve para fazer o que ele está fazendo hoje, e as notificações que ele coloca na internet, como é o neto do pastor Collins, que tem um site, como tem aquele moço lá do Canadá, que tem um site para combater. Então, aquele comeu na mesa de Ed Biscoe, o outro comeu na mesa do próprio Tabernáculo Branham, outro vem e come em nossa mesa, e assim se estende. Esse é um espírito de Judas. Na hora final, Judas só apareceu, Judas só mostrou quem ele era, quando o ministério estava encerrando. Quando Jesus estava terminando seu ministério, Judas se manifestou. Então isso para nós é um sinal, isso para nós é uma campainha de advertência, isto para nós, o que significa, é um ponto que diz, se isso está acontecendo, algo está perto para acontecer também. Enquanto eles faziam, Judas o traiu, naquele dia, lá na semana que Judas traiu o Senhor, no domingo Jesus estava ressurreto. Então estava beirando a ressurreição, estava caminhando bem ao lado da ressurreição. Judas o traiu e pendurou lá num sicômoro e morreu enforcado. E os urubus comeram o seu corpo, se despedaçou, caiu lá no vale de Acor. E agora nós estamos vendo a mesma coisa acontecer. É o mesmo episódio. Lógico que vivemos numa era e uma outra era, onde há uma explosão demográfica, onde há um avanço tecnológico, onde há muita modernidade, onde as pessoas têm a mente muito rápida, onde o mundo está infestado de demônios. Mas todo o demônio do inferno estava em Jerusalém. Todos os demônios do inferno estavam em Jerusalém, e Judas era o chefe. Todos os demônios do inferno reuniram aonde está a palavra,
Porque se aquele diabo estava comendo naquela noite com o Senhor, esse diabo também tinha que comer conosco nesse tempo, comer conosco nesta hora, e negar depois a palavra, e negar aquilo que o levantou, que o sustentou. O Senhor abençoou Judas. Judas teve comissão, Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, Judas fez sinais, e era um diabo. Aí vivemos essa situação. Agora, isso deve ser para nós um ponto muito importante, uma campainha soando, uma nota de advertência. Se Judas tem se manifestado, é porque estamos beirando uma ressurreição, estamos chegando a uma ressurreição. Eu queria que esse meu sermão fosse traduzido no inglês e passasse para esse pessoal, né, para fazer logo uma confusão com eles. Agora, vamos lá. Então, aqui, quando falamos dias de Noé, Noé só deu testemunho já dentro da arca. Ele não deu testemunho fora da arca, ele testemunhou dentro da arca. E só ficou concluído o seu testemunho depois que choveu. Porque se não tivesse chovido, e Noé era falso, tá? Mas quando ele estava dentro da arca, ele estava dando testemunho que tinha pregado a verdade, que aquilo era o assim diz o Senhor, e que ele era um profeta, que a sua mensagem era verdadeira. E então houve um descrédito muito grande daquele homem. Eles só passaram a crer nele quando chegou a hora que não tinha mais como reverter a situação. Quando começou a chuva, quando começou os relâmpagos, quando começou os trovões, quando a terra se inclinou, e os abismos se romperam, e as águas começaram a subir, e a tribulação estava chegando. Então podia clamar por misericórdia, podia fazer o que quisesse, tinha terminado o tempo. Pois eu penso comigo que o nosso tempo tem terminado também, porque não encontramos arrependimento em lugar nenhum, não encontramos pessoas interessadas em mudar de vida, não interessamos em pessoas interessadas em clamar a Deus. Parece que há um grito, mas as pessoas se ensurdeceram. Parece que há uma voz que não causa mais efeito. Parece que as pessoas estão se endurecendo, entraram dentro do seu casulo, parece molusco dentro do caramujo, e não sai mais para fora, com seu intelecto, com a sua maneira de agir, de pensar, com seus pensamentos, e se julgando estar certo, e sabe que a sua vida não confere com a vida de um cristão, e que estamos à beira do abismo, que a porta está fechada, e é um tempo desesperador, e ninguém está se desesperando, ninguém está buscando a Deus, ninguém está se entregando a Deus. Eu não vejo arrependimento em lugar nenhum, eu não vejo pessoas chorar pelo pecado, chorar de tristeza pelo erro, eu não vejo mais isso acontecer. Uma igreja que é como símbolo que tine o tempo todo, mas nós não vemos pessoas desesperadas buscando a Deus, abrindo o caminho com a sua própria vida. Parece que há como se diz, uma coisa que fez com que as pessoas se prostrassem, caísse e um desânimo, um desencorajamento. Quando isto acontece com a mensagem que Deus tem enviado, a própria coerência diz que essa mensagem é verdadeira. Se um homem não é revelado com essa mensagem, mas da maneira que ele lê e vê a mensagem da Bíblia, fala, isso aqui fecha com esta literatura fecha com as Escrituras.
Eu não creio nisso, mas que na verdade ele está falando aqui, o que está na Bíblia está. Então, se for coerente, ele vai saber que isso aqui é a verdade. E as pessoas que estão arredio, elas sabem que estão arredio. Elas não estão com coragem de enfrentar a realidade, de enfrentar a coisa. É o que acontece nesta hora. Enquanto não chovia, eles estavam lá fazendo festa lá fora, casavam e se davam em casamento, compravam, vendiam, e não é dentro da arca, tudo bem. Mas quando houve uma mudança no tempo, quando mudou a atmosfera, então, opa, tem alguma coisa que não é como ontem, hoje está diferente. Mas quando eles quiseram chegar perto da arca, o tempo já tinha terminado, fazia 7 dias. Nós tivemos 7 selos abrindo, revelando a pessoa de Jesus Cristo. Os 7 selos é Cristo e revela a pessoa de Cristo. É isso que os 7 selos representam, significam. Agora, veja bem, mas não é deu testemunho. Mas quando você chega nos dias de Ló, é diferente. Porque Noé não viu Deus em carne. Deus não estava em carne na terra nos dias de Noé. Mas no dia de Ló, Deus estava em carne. Essa é a diferença dos dias de Noé para os dias de Ló. Se você ler aqui, diz assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará, ou há de se manifestar. Agora, veja bem, acompanhe isso para você ver. Dia de Noé não fala, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dia de Noé não tem Filho do Homem. Filho do Homem é Deus em carne. Então, primeiro fala dos dias de Noé, do testemunho de Noé, da consumação daqueles 2000 anos, e fala da rebeldia do povo. E que eles faziam a mesma coisa, casavam, estavam em casamento, compravam e vendiam, assim por diante. Mas quando fala dos dias de Ló, eu estou citando palavra do irmão Brana, quando fala dos dias de Ló, aí que o fogo cai e consome a todos, aí fala, assim será nos dias que o Filho do Homem há de se manifestar. Quando o fogo caiu em Sodoma, Deus estava em carne na terra. O Filho do Homem estava na terra, que era Elohim, provocando uma situação, como se diz, inédita na história, tomando um velho e uma velha e fazendo tornar-se um casal de jovens. Para aquilo acontecer, Deus teve que descer na terra. Se Deus não descesse na terra, Abraão continuava velho e Sara continuava velha. Mas ele desceu, e quando ele desceu, aquela semente reconheceu. Abraão reconheceu, e para ele reconhecer, ele já tinha tido um nome mudado ali atrás, no capítulo 17, no 18 ele reconhece. Então, dias de Noé é uma coisa, é testemunho de Noé, rebeldia do povo e a consumação de 2000 anos. Mas dias de Ló é diferente. Dias de Ló, olha bem, o que aconteceu depois dos dias de Ló?
Nos dias de Noé, o mundo todo foi tomado em água e destruído. Nos dias de Sodoma, um reino foi destruído. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então foi um reino maligno, endiabrado, que Deus destruiu. Não foi destruição global, mas de um reino. Não tem uma diferença aí? É claro que tem. O que Deus vai fazer? Ele vai destruir o mundo? Agora? Não vai. Ele vai destruir o reino maligno de Satanás através desta geração maligna. Mas este velho mundo aqui, tudo será renovado para ele implantar na terra o reino dele. Então não vai ser uma destruição global, vai ser destruição de um reino do diabo maligno aqui na terra, os homens destruídos, tá? Agora, quando você lê lá em Apocalipse que a terra passou e o céu passa com um grande estrondo, e está falando depois do milênio, na guerra de Gog e Magog, mas essa guerra, que é a terceira guerra, vai ser uma limpeza na terra, para Deus trazer o seu reino aqui na terra e reinar 1000 anos aqui. Então, Ló saiu de Sodoma, mas Jeová, Elohim, estava na casa de Abraão, Deus estava em carne, e esse era o ministério do Filho do Homem. Então Jeová desceu na terra, em carne humana nesse tempo, porque esse tempo é o tempo de Sodoma. Os dias de Ló estão aqui, e os homens estão com os dias contados. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada, outra será deixada. Se está moendo, está trabalhando. Se está dormindo, é noite. Então o rapto vai se dar num lado da terra que vai ser noite, e vai estar do outro lado que vai ser dia. Porque 2 numa cama e 2 moendo, quer dizer, é dia aqui e é noite lá. Entendeu? Aí ele fala, aí a pergunta: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então é dia onde ele está. E respondendo, disseram-lhe: aonde, o Senhor, que vai ser isso? Onde vai acontecer isso? Ele disse assim: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas o que eu quero passar para vocês é o parágrafo 46 desta mensagem aqui, ou 96, quer dizer. Agora, no princípio, eles eram um. Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez duplo, ambos macho e fêmea. Tá? Ele o separou em carne e o colocou aqui na terra, em carne. E a parte feminina ainda estava em espírito. Deus pôs Adão aqui na terra e a mulher dele já existia. Mas ele estava em espírito. Jesus tem uma noiva. Jesus tem uma esposa, que ainda não se desposou ele dela, lá na ceia das bodas.
Mas quando você chega neste ponto aqui, ela, pelo Espírito dele, ela está nele. Ele é parte dele. Adão não estava só, tinha uma mulher espírito com ele. Jesus nunca esteve só, tem uma mulher espírito com ele. Quem que é esta mulher? Aquela que tem o Espírito dele, aquele que tem o Espírito Santo, essa está nele, e ele está nela. Ela ainda não apareceu, é só você ler União Invisível da Noiva, ela não apareceu, mas deixa o rapto se dar, que ela vai aparecer. Nós estamos em um povo misto, mas o arrebatamento tira os eleitos. Aí aparece a genuína esposa, a eleita, essa que tinha o Espírito Santo. Então ela aparece. Agora você não sabe quem é quem, mas deixa chegar aquela hora que nós saberemos quem é quem. Por quê? Porque ela vai se manifestar. Quando aconteceu aquilo, que Adão caiu num profundo sono, e Deus tirou de cima do coração de Adão, de uma costela, fez uma mulher, ele acorda, e agora ele encontra outra parte dele. Então nós podemos reportar o Calvário, que ela foi tirada do coração dele, pela espada romana lá no Calvário, mas isso era uma figura. Quando Jesus morreu, ela estava nele, ela tinha que morrer com ele. O sofrimento do Senhor é o sofrimento dela. Por isso que um crente suporta sofrimento e suporta a reprovação, porque aquilo está ali nele. Por isso que eles iam para a arena, iriam para a fogueira, todo tipo de martírio eles encaravam, porque o mesmo Jesus Cristo que morreu crucificado agora estava nele. E é por isso mesmo que ela é completamente obediente a ele. Por que que ela é obediente? Porque não é porque você é capaz de obedecer, ele em você, ele em ti, faz você se render a ele. Não sou eu, é ele em mim que realiza essas coisas. Amém. Nós não fazemos nada, ele já fez tudo. Agora ele desce aqui, envia esta mensagem, envia esse mensageiro e toma completo controle da sua semente. Completo controle da sua semente. É por isto, meu Deus, que isso vai para a cama com você, você levanta com isso, você caminha com isto. E quando você começa a se ausentar, você sente um puxão, sente uma chamada. Onde está a minha responsabilidade? Onde está o meu compromisso? Meu Deus, eu não estou agindo certo, alguma coisa está saindo fora. Então você vai lá imediatamente e procura se corrigir, porque não é você, há uma cobrança. O Espírito Santo, ele controla, ele domina, nos instrui, nos capacita e nos guia em toda a verdade. Amém. Agora vocês, esse parágrafo para mim foi fundamental quando eu estava montando esse sermão aqui, né? Foi fundamental porque ele dizia assim: olhem, amigos, Deus foi tão cuidadoso, não permita isto deixá-lo. Deus nunca pegou um punhado de pó e fez uma Eva. Ela teria sido uma criação diferente. E ela não é uma criação, ela é um subproduto. E Deus vai ao coração de Adão, a esta costela, bem abaixo do seu coração, pega uma costela e faz a esposa.
e a mesma parte do espírito de Adão estava na mulher. E eles os dois eram um. Alma, corpo, espírito. Eram um. Eles eram perfeitamente uma unidade. Uma verdadeira mulher, um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa, eles são um juntamente. Isto é tipo do quê? Cristo. Se Deus, de seu seio, não um subproduto, não metodista, não batista e não pentecostal, o que foi chocado? Não senhor, mas seu próprio coração, ele pegou a docilidade que é tão pura e leal quanto ela possa ser, ela é tão leal quanto a um lírio. Você percebe? Eu sei que as pessoas lêem a mensagem e principalmente a parte feminina que não tem revelação engasga. A mulher é um subproduto, ela não é o produto original. O profeta fala, e se Deus fosse no pó e fizesse uma mulher separada de Adão, ela seria uma criatura diferente. Por isso que ela estava moldada em Adão, o espírito de Adão, osso de Adão, carne de Adão, tá? Por isso que a noiva está moldada na palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ela estava moldada na palavra, ela é a carne dele, ossos dele e o espírito dele. Então ela não é uma criatura diferente, ela não é uma denominação, ela não é nenhuma organização religiosa. Quem ela é? Ela é o próprio Cristo, porque ela saiu dele, é o espírito dele, é o corpo dele, é a mente dele, tudo o que ele é está nela. Como que ela pode ser diferente dele? Como que podemos ser diferentes da palavra? Temos que ser igualzinho ou iguaizinhos à palavra. Porque, se você observar, subproduto, aquele que Deus não fez, que está separado dele, qualquer religião, qualquer denominação, qualquer organização religiosa, não é um produto de Deus. Deus não fez aquilo foi feito separado, não pode conectar com ele. Não pode ver a palavra, não pode deixar a palavra entrar ali, porque não há lugar para a palavra, não há lugar para Deus trabalhar ali, porque Deus não está naquele assunto. É por isso que Deus te sacou, nos tirou de lá e pôs do lado de fora, porque você não encaixa lá, você tinha que encaixar aqui. É aqui que é o seu lugar é na palavra, o seu lugar é em Cristo. Exatamente isso, porque você não é um produto diferente, você é o mesmo produto do Calvário, é o mesmo produto da palavra. Você e Cristo tornam-se a mesma pessoa, vocês se encaixam perfeitamente, falamos como Ele, cantamos como Ele, agimos como Ele, porque Ele está aqui e você não pode fazer nada diferente do que Ele faz. Amém. Isso é Ele. Agora você entendeu por que Deus não fez Eva separada de Adão, que seria uma outra criatura? Por isso que Deus não fez nenhuma denominação. Deus não fez batista, metodista. Deus não fez nenhuma delas. Deus tem um corpo, e é chamado corpo de Jesus Cristo,
que recebe o Espírito dele, que recebe a vida dele. E o mesmo Jesus que falou: se você disser para esta montanha, sai daqui e transporta do outro lado, e não duvidar em seu coração, o que você falar, Deus vai sustentar. Se você chamar o morto, naquela hora, Deus vai sustentar e vai colocá-lo em pé. Porque ele chegou um dia de chegar a um lugar que um homem já estava apodrecido, e ele provou que ele era a palavra, que ele podia recompor, reconstituir o corpo do seu amigo no estalar de dedo. Quando ele chamou Lázaro, sai para fora, o corpo dele já estava perfeito, não tinha nada apodrecido, as veias se recomporam, o coração bateu, o cérebro funcionou, tudo entrou em ordem. Quando ele fala, tudo entra em ordem, e o seu corpo está em ordem agora mesmo para ser raptado, minha gente. A igreja tem entrado nesta hora final, ela tem entrado exatamente agora, neste momento, encaixado nisso. Essa é a grande hora, esse é o grande momento que nós estamos vivendo. É o Espírito Santo falando com a semente, e a semente se transbordando da presença dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Como que você não faz o que ele faz, se ele está em você, se você é parte dele, se tudo que ele é você é? Se ele morreu lá no Calvário, nós tínhamos que morrer. Por que as pessoas não deixam o mundo, não deixam a sua natureza rançosa? Por que as pessoas não mudam? Elas não conseguem morrer. Você entende? Por que você conseguiu morrer? Porque lá no Calvário você morreu. Mas por que você consegue viver? Porque ele viveu depois de 3 dias. Você morre e nasce de novo. Aí é o cristão. Aqui, nesse corpo. Se vocês quiserem uma ideia disso, vou dar uma ideia bem rapidinho. Deus, o grande Deus era o Logos. E do Logos ele fez uma teofania. A teofania é um corpo que é parecido com esse, que está lá. É parecido com esse, mas não tem nada a ver com esse, tá? Isso aqui é uma sombra daquele corpo. Se existe uma árvore aqui, ela é sombra da árvore que está lá. Tudo que está aqui é sombra daquilo que está lá. Tudo que está aqui está corrompido e pervertido. Por que o mundo chegou na condição que chegou? Por que as pessoas se perverteram tanto nesta última hora? Nesses últimos anos? Porque esta luta para tirar, colocar, como é que se diz? Gênero neutro. Por quê? Fica horrível. A expressão gramatical fica bizarra. Por que eles querem isso? A cabeça não presta, é ordenada pelo diabo, para tudo que é contra Deus eles querem fazer, tudo que reprova a Deus eles querem fazer, tudo. Só faz a vontade de Deus, filho de Deus. Tudo que reprova a Deus o mundo quer fazer. A ideologia de gênero, a mudança de sexo, essas coisas todas e muito mais coisas que vem no bojo da política, no bojo aí da mídia, que nós estamos vendo acontecer. Por que isso? Porque eles têm que fazer alguma coisa para confrontar com a verdade, para confrontar com a palavra. Mas você encontra um homem, um cristão, uma mulher cristã,
eles estão guardando a palavra. São tão diferentes, tão distantes do mundo, que não há palavra para se comparar a mente espiritual com a mente carnal, com este mundo e com o mundo vindouro. Isso aqui é uma sombra. Aquela teofania é o corpo que te espera, é a casa, é o seu tabernáculo que está lá. Aqui é uma sombra, e Deus está morando nesta sombra, guiando esta sombra. Amém. Agora, isso aqui é a sombra da teofania, e a teofania é uma sombra do corpo glorioso. A coisa mais tremenda, que Deus não pôs a vida, o germe de vida na teofania, Ele pôs aqui na terra. E Jesus falou da parábola do semeador, da semente, e aí vem Paulo falando em Hebreus 6 também, aonde Ele pôs a vida. Você pega uma semente, se você quiser reproduzi-la, tem que colocar na terra, e você tem que pôr água sobre ela, ela tem que receber a luz do sol, projetar sobre ela, e a luz do sol e a umidade provoca uma situação nela, e que ela vai se transformando, e aquela verdadeira semente que você pôs na terra, morreu. Nunca mais você encontra aquela semente. Ela foi transformada, ela se tornou num pequeno brotinho, ela cresceu num pequeno arbusto, ela chegou o tempo da sua maturidade, voltou a ser a mesma semente. Mas onde ela estava? Teve que ter terra, teve que ter o sol, teve que ter o vento, teve que ter a chuva para transformar. Tinha que ter o sol da justiça, tinha que ter a chuva do Espírito, amém, para transformar esta semente. E esta semente foi transformada, sim, senhores. Ela recebe a luz da palavra, recebe a chuva do Espírito, ela vai se transformando, e volta a ser a semente perfeita de novo. Estamos indo para casa, é um corpo perfeito, semelhante àquele corpo. Essa semente morreu e deu lugar para outra chegar a entrar em cena. Amém. Você observa então que o corpo teofânico precisa de receber a vida que está aqui. Ele não tem germe de vida. Ele é um corpo, apenas um corpo palavra. Mas esta alma, ela foi redimida. Ela voltou ao seu estado de origem. Ela não tem mais pecado. Ela nasceu em pecado, ela veio de uma condição pecaminosa, ela veio de uma origem errada, ela veio de uma mentira, ela veio do pecado. Mas quando ela nasce, chega aqui, ela reconhece, porque ali é como você colocar ali, como se diz, quando você um chip, e vem o outro para reconhecer. Existem árvores que o radar reconhece ela na floresta, tem um chip nela, ela é marcada. Tem animais, para os pesquisadores, os biólogos, colocam um chip naquele animal e solta na selva, e tem um radar que sabe onde o animal está andando. Entendeu? Então Deus sabia onde você estava, porque a vida dele estava aqui, os genes da vida estavam aqui. E Deus sabia onde você ia, onde você não ia, o que você fazia, o que você não sabia. Você estava sendo monitorado todo o tempo da sua vida. Amém? Agora Deus toma esta vida aqui e começa a levantá-la. Esta vida tem que entrar num corpo que Paulo falou: na casa de meu pai há muitas moradas, disse o Senhor. Paulo disse: se esse tabernáculo se desfizer, temos um esperando por nós. Então tem uma casa lá que precisa desta vida. Esta é a vida de Cristo. Por isso que ele desceu da terra, veio no ventre de uma virgem. Por isso que ele foi um homem. A vida de Deus, de Jeová, estava em plenitude em Jesus Cristo. Amém.
Amém. A vida de Jeová estava em parte em Abraão, para mudar o corpo de Abraão. E a vida de Jeová entrou em parte na noiva e trouxe ela para fora. Agora ela vai descer em plenitude para essa transformação. Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Assim está escrito, é a palavra do Deus vivo. Passa o céu e a terra, mas isso não vai falhar, isso vai se cumprir. Haverá um arrebatamento, e Ele está te puxando agora mesmo, para você subir. Tem um imã que está puxando você, é porque você se sente bem na presença dEle. É uma noite maravilhosa, e o Espírito Santo está derramando nessa igreja. Por quê? Porque tem alguém para receber, senão Ele não estava derramando nesta noite. Amém. O Espírito do Senhor não estaria fazendo isto, pregando assim, se não tivesse semente aqui, a semente recebendo água, a semente recebendo a unção, a semente adorando, a semente glorificando, a semente de mãos levantadas. A água está caindo e ela está subindo. Não teria uma mensagem como essa se não tivesse vida neste lugar. A vida dele fez contato com a sua própria vida. Ele te redimiu. Ele te redimiu. E a redenção plena te leva para aquela casa. A mesma palavra que fez o mundo está na sua boca. A mesma palavra que colocou os planetas em órbita. A mesma palavra que pôs cada estrela em seu lugar, ela está dentro de ti, no seu coração. Creia nisso, isso é uma verdade. Ele desceu aqui na terra, ele foi um homem, mas ele podia falar com a tempestade, ele podia falar com a lepra, ele podia falar com o vento mar revolto, ele podia falar com a cegueira, falar com a paralisia, ele podia falar e tudo lhe obedecia. Esta mensagem está em nossa alma, esta palavra está dentro de você. É só você abrir a boca e dizer: eu creio, meu Deus, que esta palavra está na minha alma. Eu vou falar e ela vai se manifestar. Amém. Aleluia. Não cheguei no meio. Domingo à tarde eu termino. Espero domingo à tarde. Você crê que a sua palavra pode se materializar, se manifestar o que você falar? Preste bem atenção. Estamos debaixo de uma unção nesse lugar. Eu tenho dificuldade para falar quando estou ungido, para me expressar. É tanta informação que eu não consigo, como se diz, colocar em ordem. Mas quero dizer agora com palavras calmas e seguras. Se você crê, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Vai ser nesta noite. Esta palavra é verdadeira. Ou aquele Deus da casa de Rothmuser não está vivo nesta noite? Ela podia pedir muito dinheiro, ficar rica, ela podia pedir tanta coisa que ela desejava, mas o que ela mais queria, que seus filhos fossem salvos. Ela não pediu nada, é que sabe o que estava na alma dela? O que estava dentro dela é o que está dentro de você, é o que estava dentro de Muser, é o que está aí agora dentro de você, é o que você deseja. O que você deseja nesta noite? Você que me escuta pela internet, por favor, eu não estou com brincadeira. O que você deseja, Ele é capaz de dar. Ele é um Deus real, verdadeiro, soberano. Ele
compadece do pequeno, Ele te levanta e te sustenta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode realizar nesta noite aqui o que Ele fez nos dias de William Branham. Amém. Aleluia. Tem certas coisas que acontecem quando Deus programa para acontecer. E quando Deus programa alguém para ouvir. Entendeu? Saiba de uma coisa, que você não é um produto diferente. O produto que gerou Jesus Cristo é o mesmo que te gerou. Você não é diferente dele. É só você ler o que Paulo disse entre o marido e a mulher. Ambos são a mesma carne. Digo isto, o seu mistério de Cristo e da igreja, eles são um. Quando que essa igreja vai ser um? Unidade não é um grupo de pessoas reunidas com o mesmo pensamento, não. Unidade é você com Deus. Unidade é a palavra manifestando em você, é a palavra vivendo em você. Unidade é você com Deus. Enoque estava em unidade com Deus, Moisés estava no Monte Horebe, unidade com Deus. Paulo estava em unidade com Deus, o irmão Branham estava em unidade com Deus, e nós estamos em unidade com Ele nesta noite. Amém. Vocês creem nisso? Estamos debaixo de uma unção nesta noite, não estamos? Curve a sua fronte. Precioso Senhor. Não saberia como terminar. Aliás, nem sequer terminei. Mas quero dizer, Senhor, que o Deus